Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste gravado. Grande Marcão, quanto tempo, meu monstro. Olha ela aí, seja muito bem-vindo. Prazer enorme poder estar junto com vocês nessa manhã de hoje maravilhosa, começando o dia de uma forma cheia de energia positiva, com mensagens maravilhosas e a gente realmente fazer desse dia um dia muito melhor. Grande Si, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai ter um dia com certeza maravilhoso, porque disso só depende da gente fazer alguma coisa. Saiba, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, aonde você pode ter controle é somente sobre si mesmo. Você não tem controle de mais nada nesse planeta Terra. Você não tem controle sobre o senso do humor das pessoas, sobre as situações que irão acontecer de bênçãos ou tragédias na tua vida, mas você tem que ter controle sobre a forma como você pensa, como você sente, como você age. E muito do teu autocontrole, ele vai começar ainda na cama. Nesse primeiro momento do dia que você acorda, você já se programa, fala que seja uma bênção esse dia, se coloque à disposição para que toda a energia positiva esteja sincronizada com você. E lembre-se que nós e o nosso Criador somos um. E a maior matéria que nos cria chama o átomo. E o átomo ele é positivo, neutro e negativo. Quem define a energia que vai colocar para o todo é você. E o todo, ele é o tudo. Então tudo vai voltar para você na mesma proporção. Então, defina. Não custa nada. O trabalho de pensar positivo e negativo é o mesmo. Então defina agora que você vai ser feliz, porque você nasceu para ser feliz, independente de qual seja a situação que você esteja passando hoje, independente de qual seja a sua situação financeira, física, mental, espiritual, de qualquer forma, mas defina agora aí que você decidiu ser feliz e se manter o máximo de tempo nessa mesma vibração. E dentro desse início de orientação, de bate-papo, de coisas gostosas, eu sempre estou aqui às 6h33 para a gente estudar alguma coisa. E nesse início de ano eu escolhi estudar o livro de Provérbios, que foram 31 dias que a gente ficou estudando a sabedoria de Salomão compartilhada. Então o mês de janeiro tinha 31 dias, a gente teve 31 lives todo santo dia falando sobre a sabedoria de Provérbios. Se você não assistiu, tem no meu YouTube, o Reprogramador, tem lá uma playlist para que você possa assistir no teu tempo, na tua hora, acelerar o áudio ou assistir da maneira que você achar mais apropriada. Tá lá a playlist dos 31 dias, lendo provérbios e analisando que as mensagens ali, como a gente pode usá-las no nosso dia de hoje. E agora a gente está fazendo, continuando nessa frequência de Salomão, né, que foi o cara mais inteligente que passou pela Terra. A gente agora está vendo o livro de Eclesiastes, são 12 capítulos e a gente vai fazer a leitura deles nos 12 dias úteis, né? Então hoje a gente está na leitura do 6º capítulo e sábado e domingo não tem e voltamos na segunda-feira. Grande tio Ni, saudade de ser meu parceiro. E aí segunda mesmo de carnaval, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai ler o livro de Eclesiastes. E na sexta-feira, para a gente fechar a semana com a gente vai ler 2 capítulos, porque na segunda-feira passada eu acabei não lendo porque eu tive uma viagem de trabalho onde eu tive que ficar impossibilitado de conseguir estar aqui com vocês nesse horário do nosso comprometido. Então, entendido este recado, agora a gente começa os nossos estudos e eu falo para você que está aí, com certeza está passando com uma demanda, com certeza tem oportunidade para ficar melhor. Então, se dedique, coloque a tua mente, faça uma posição de reverência, mas no intuito de você se preparar para receber a palavra, né, para receber essa situação que já passaram milhares de anos e eu não sou o dono da verdade. Eu vou dar meu olhar aqui no dia de hoje, mas sempre me colocando à disposição de Deus. Falo assim, Deus, vamos, facilita aí a forma de como eu passo e de como as pessoas entendem. Então é um instrumento na mão dele para impactar a tua vida de uma forma positiva. Aquilo que você achar que é pertinente, acolhe. Aquilo que você achar que não é
descarta, não tem problema. E assim a gente vai hoje começar o nosso trabalho dessa leitura aqui do livro 6, o capítulo 6 de Eclesiastes. E eu sempre gosto de deixar preparado, são 12 versículos aqui que está no capítulo 6, né? Deixa eu ver aqui, a gente vai... Seja muito bem-vinda, olha aí quem tá chegando mais gente, é isso aí. E eu convido você a estar participando aqui dessa leitura do livro de Eclesiastes. Então bora agora começar aqui, que eu coloquei na versão que eu mais gosto, porque tem várias versões da Bíblia, né? E esse versículo ele é bem interessante, ele tem apenas 12 versículos e a gente vai aqui dar uma lida nele. Eu vou trazer essa versão que é mais do nosso dia a dia. Então, versículo 1. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança, ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem. O que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida? E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos o que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolice dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? Olha que interessante, pesado, paulada, e agora a gente vai começar a fazer as nossas pequenas análises, trazendo um pouco para o nosso dia a dia esse conceito que foi lido aqui em Eclesiastes, que é considerado um livro onde Salomão já estava mais maduro, e você vê que ele já estava mais maduro, mas ele se sentia um pouco mais agoniado, ele via aqui um monte de coisa que ele sempre fala, desde o capítulo 1, que a vaidade tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, você trabalha muito para quê? Ou se você não faz nada, você vai ter consequência. Então, eu vejo muito que ele vai na sensatez, né, desse plano para que você possa ser feliz dentro de uma realidade que é incontrolável, né? Então é isso que a gente começou a falar aqui, só para você entender um pouquinho. Ele mostra o quanto que o ser humano é insatisfeito. É uma coisa, uma busca insaciável, né? Então ele lembra também, tem uma coisa que é do latim, que tem muitas pessoas sábias que usam essa frase, chama-se memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Então, cara, não adianta você trabalhar tanto, ai pra caramba, não sei o quê. Vai morrer, aquilo vai ficar pros outros. Tem uma história que passou na internet e aqui em casa a gente gosta de tomar vinho e a gente vai, a minha adega normalmente está na maioria das vezes vazia, porque a gente ganha vinhos bons ou a gente compra vinhos bons e o que a gente faz? A gente bebe. A gente curte ali com sensatez, óbvio. Por quê?
Eu tenho uma história que o cara colecionava vinhos, ele tinha os melhores vinhos e sempre guardava aquele vinho, nunca bebia aquele vinho, até que um dia o bendito morreu. E a viúva, logo depois de um luto, foi lá, começou, se interessou por uma outra pessoa, e o outro, início de relacionamento, os dois beberam todos os vinhos daquele cara que ele sempre guardou. Então, memento mori, lembra que você vai morrer. Você tem que ser produtivo? Ótimo. Você tem que saber de se divertir? Também. Então é esse bom senso, esse equilíbrio. Você, quando aplica os conhecimentos que estão sendo compartilhados aqui nesse livro de Eclesiastes, ele busca que a gente consegue achar uma paz interior maior, ser muito mais grato, aceitar as circunstâncias da vida que você não tem como mudar e, consequentemente, o resultado disso vai ser uma vida com mais plenitude, com menos sofrimento. Olha que delícia. E aí, partindo aqui, o que ele quis dizer no capítulo 1, né? No capítulo 1, ó, no versículo 1, também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Né? O que ele também, em outras versões, ele fala o seguinte: vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Que ele fala, daí na sequência, a gente vai dar uma analisada no 1 e no 2, Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejem. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e os outros as desfrutam no seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. O que está querendo dizer com isso? Então a gente partindo do princípio que a gente tem essa situação que eu acabei de explicar. Por que você fica acumulando? Por que você fica se sacrificando tanto para ter, e você esquece de ser um grande ser humano? Então ele destaca a percepção desse mal do século XXI, em todo mundo querer aparecer, ser uma coisa que não é. E ainda mais com essa alusão de rede social, que a gente mostra só o que é belo e ninguém sabe quais as dores que a gente está passando, isso acaba enganando. Então parece um teatro. Tem um monte de gente. O que eu sou aqui na rede social, eu procuro sempre postar aquilo que eu sou na vida real, ponto. Eu vou ficar, pra que isso? Porque um dia eu vou ter a possibilidade de te conhecer. E quando você me conhecer, você vai falar, poxa, realmente, olha, que legal, você é assim mesmo. Só que o inverso também acontece, eu não sou crítico, tá? Eu analiso. Aí pessoas que eu sempre via falar, caramba, que negócio legal, eu vou lá e encontro aquela pessoa, não é aquilo que ela posta. Então quando ele fala isso, é interessante você ter esse bom senso para que você possa realmente ser mais do que ter. O ter vai ser consequência do teu ser. Então, seja uma ótima pessoa, seja animado, seja uma pessoa que tenha muita energia para trabalhar, para produzir. Se você está com alguma situação fisiológica que te impede isso, sempre vá, faça seu check-up, porque às vezes você, Gustavo, não estou entendendo, eu faço isso, faço aquilo, outro, mas às vezes você está com uma questão hormonal, às vezes você está com uma questão anemia, você tem que também cuidar do corpo, na mesma proporção que você cuida da tua mente, na mesma proporção que você cuida do teu espírito. E quando você tem esses cuidados todos, você vai ver que tua vida começa a ser mais sensata, porque você está cuidando das 3 áreas com a mesma proporção, né? E aí no versículo 6, quer ver, a gente já, desses versículos aqui, deixa eu dar uma olhada, olha que interessante. Eu gosto do versículo 7, que é isso que eu estou acabando de falar. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Na outra versão que eu gosto, todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Olha que interessante aí, já fica... E aí mostra o seguinte, que é isso que eu estou falando, esse negócio de nunca estarmos satisfeitos. A gente fica buscando sempre por satisfação. A gente está na era da informação e existe um neurotransmissor chamado dopamina, né? E a gente fica viciado nessa parada, porque a dopamina é
a gente precisa saber equilibrar entre dopamina e serotonina. Não sei se a doutora Ana está aí, é uma mulher incrível que tem muito conhecimento sobre isso. E eu falo para você, quando você tem dopamina, a dopamina ela vai te estimular a ir fazer alguma coisa, né? Então você sempre tem a expectativa. Quando você está aqui circulando no feed, você está com a expectativa de ver alguma coisa boa. Então aquilo te gera dopamina. Por isso que a gente prende aqui. E a dopamina é o neurotransmissor de pessoas que são viciadas, né? Viciadas em tudo. A gente é benéfico, a gente tem que saber usar essa dopamina de uma forma saudável, porque ela estimula você a ir fazer algo e conquistar algo. Só que quando você conquista, a taxa de dopamina vai lá para baixo. Aí você tem que ter o cultivo de ter serotonina para você contemplar, desejar, desejar não, de viver aquela conquista. Quando você aprende a fazer isso, a equilibrar corpo, mente e espírito, você começa a ter mais sentido de vida e você começa a ter prazer mais em vivenciar, porque você começa a reconhecer a natureza insaciável dos nossos desejos. A gente diz, bom, eu comprei minha casa e agora? Ah, comprei meu carro e agora? Ah, comprei não sei o que e agora? Então você fica sempre nesse movimento que é tóxico. E aí você acaba sendo prejudicado com a sua saúde, sendo prejudicado nos seus relacionamentos, e você não passa de ser mais uma pessoa infeliz nesse planeta Terra, aumentando as estatísticas de pessoas depressivas, ansiosas, estressadas, que está gigante. Então, se a gente reconhece essa natureza nossa inacessável, a gente começa então a ter mais discernimento e a curtir um pouquinho mais cada uma das nossas conquistas. E aí a gente começa também uma dos superpoderes que Deus deixou para a gente. E Ele sempre fala isso e relembra em todos os lugares. Seja mais grato, agradece mais. Agradece mais as suas pequenas conquistas, agradece mais as situações do dia a dia. Quanto mais você fizer isso, melhor você fica. Quanto mais você vai lá e contempla aquela sua pequena vitória, mais fácil fica para você sair do estado dopaminérgico e ir para o estado serotoninérgico. Você começa a ter a contemplação e o desejo de viver aquele momento mais do que ir para o próximo. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, coloca um joinha aí. Tá fazendo sentido? Vamos interagir. Eu quero que vocês façam perguntas, que vocês façam comentários e que vocês compartilhem essa live com mais pessoas. Quanto mais pessoas tendo esse discernimento, esse entendimento, não que eu seja o dono da verdade, mas quanto mais pessoas envolvidas em assuntos que fazem com que a gente se sinta melhor, melhor fica a nossa vida, porque estar com pessoas boas ao nosso redor facilita e muito a nossa evolução. Então faça o teu papel, manda um joinha falando que está fazendo sentido, boa, e além disso, ponham aqui no aviãozinho, clica, abriu a tela, você vai ver que tem algumas pessoas, você manda para elas, isso para você que está aqui ao vivo, e você que está no gravado, pega o link, compartilha com outras pessoas, para que a gente possa trazer esse grupo de pessoas e junto dos bons que a gente fica ainda melhor. Então agora aqui dando uma analisada no versículo 9, ele fala o seguinte: melhor é a vista dos olhos do que o passeio da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Na versão que eu gosto de ler, ele fala, isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que sempre estar querendo mais. Olha que interessante. Então, por que você não começa a entender? Você olha as perspectivas, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Com certeza tem algumas que são muito melhores que você, que têm resultados diferentes. Mas se você tem bom senso, e você que está aqui me assistindo, você que está aqui vendo, eu tenho convicção, tenho certeza plena, que se você olhar um mundo, 8 bilhões de pessoas na Terra, você vai olhar que tem algumas pessoas que estão com resultados materiais, pode ser, melhores que o teu, mas não necessariamente que essas pessoas elas tenham a felicidade de verdade, tá? Assim como você vai olhar para baixo de você, você vai ver que muitas pessoas não têm nem 1/3 do que você tem. Não tem família, não tem comida, não tem saúde, não tem paz. E isso,
quando você começar a perceber a si mesma e você começar a perceber um pouco mais dessa dinâmica, você vai ver que a tua vida é muito melhor do que você possa imaginar. E quando você começa a ressaltar a importância de valorizar o que está na tua mão, o que está ao teu redor, em vez de ficar buscando mais, você vai ver que você é uma pessoa muito mais completa, muito mais plena e muito mais feliz do que você pode imaginar. E o benefício disso é que você vai começar a valorizar mais o presente, as suas experiências simples, que é onde mora a beleza da vida. Eu tenho um livro escrito, que é esse daqui, que esse ano está fazendo 20 anos. Esse livro, na verdade, mudou a minha vida. Tá? Esse daqui, ó. Chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Se você for agora no link da bio, ele está disponível para você por um preço super simbólico na versão PDF com mais 10 videoaulas eu comentando sobre o livro. Tá? Você vai lá, faz um investimento ridículo. Acho que é 20 e poucos, 30 reais, alguma coisa assim, que você tem essa situação. E esse livro, ele contempla isso e eu não fazia ideia, eu não tinha nenhum pingo do pouco do conhecimento que eu tenho hoje, mas estou falando 20 anos atrás. E eu reescrevi esse livro, eu vou relançar ele esse ano de novo, já com uma versão atualizada. E são pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. É o que ele está falando aqui no versículo 9. Então a gente precisa, vou até ler de novo o versículo 9 para você entender. Olha aqui, ele fala o seguinte: isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. A gente merece e precisa desejar ter desafios, mas a gente tem que estar satisfeito com o que nós temos hoje. Esse é o grande X da questão. E quanto mais você estar dessa forma, melhor vai ser o teu mundo, tá? E aqui, a gente olhando no versículo 10, vamos lá. Tudo o que passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Em Eclesiastes ele fala isso no Eclesiastes 1:9, ele fala isso no Eclesiastes 3:15 e está falando agora no Eclesiastes 6:10. Tudo o que passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Ou seja, o que aconteceu já vai acontecer. Na verdade, tudo já está teoricamente definido. Então, esse lance do livre-arbítrio é uma coisa que a gente tem que olhar com outros olhos e saber que teu livre-arbítrio é desse tamanhinho. E eu vou falar nisso já já. E ele fala o seguinte: antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Quem é mais forte que a gente? Deus, só. Não adianta você discutir com ele, já está definido. Não é sobre outras pessoas que são mais fortes que a gente, é a nossa consciência, é o nosso propósito, é a nossa vida. Quando você ganhar consciência disso, você vai ver tua vida mudar significativamente. Então, se já está definido, eu preciso fazer uma boa escolha agora. Já está definido. Então eu defino agora ser feliz em vez de reclamar. Eu defino agora fazer o meu melhor em vez de ficar murmurando, porque já está definido. Tudo está definido, está aqui. Então eu defino, já como um filho de Deus, ou melhor, imagem e semelhança dele. Está lá escrito em Gênesis 6:21, em Gênesis 1:26. Quando você entende isso, você começa a ter uma vida muito mais agradável. Para de sofrer por besteira. Saiba que tudo nessa vida a gente vai morrer, vai passar e as pessoas que estão ao teu redor também vão morrer. Então, lide com isso de uma maneira diferente. Vai ter a dor da falta daquela pessoa? Sim. Mas faz parte do processo, é inevitável para todo mundo. Já está definido. Então você não tem que ter a imortalidade, você tem que ter o desejo da vida eterna, que significa que vai além desse corpinho, né? E esse capítulo de hoje, ele é bem curtinho, né? Então ele só tem 12 versículos, e eu falo para você o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no 12, que é o último versículo, 11 e o 12, né? Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolice dizemos. Esse é o versículo 11, presta atenção. Nesses capítulos que a gente vem vendo de Provérbios e de Eclesiastes, cansa-se de falar. No Provérbios fala isso: o tolo, quando fica de boca fechada, parece um sábio. Então fala menos,
escuta mais. Aqui está a mensagem, ó, 2 orelhas para uma boca. Aprenda a escutar mais, ser preciso nos seus comentários. Você vai ser muito mais valorizado. Então tá aí, ó. Uma coisa é certa, quando falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. Então, se disfarce de sábio falando menos. E aí, de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusão? Vida que passa como uma sombra. Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente depois da nossa morte, quanto mais com essa Terra. Então aí que está o X da questão. Se você acredita ou não em detalhes de reencarnação, o que você acredita? Eu só sei que eu acredito o seguinte, que quanto melhor eu for agora, seja numa próxima vida, ou seja no próximo dia, com certeza os resultados também serão melhores. Não estou nem um pingo preocupado com o momento da minha morte. Mas eu estou sim zelando por o que eu faço de melhor agora, gerenciando meus sentimentos, minhas emoções, minhas frustrações, os meus desejos, aqui e agora, e trabalhando na única coisa que eu posso trabalhar, que é sobre mim. Eu peço para Deus, Deus abre meu caminho, Deus, faz essa live chegar em mais pessoas, Deus, faz parte. A gente tem que ter essa conversa com Ele, porque Ele e você é um só, então faz parte. Mas o que você está fazendo de melhor? Para de ser fútil, para de ser vazio e começa a ter propósito. Você tem que ter muito mais propósito do que você imagina na tua vida. Nem que seja para, em primeiro lugar, você estar bem, para que qualquer pessoa que você encontrar no caminho desse teu dia, você melhore o dia daquela pessoa. E não seja falso, porque no fundo a gente sente as nossas essências. Então para de ser falso, para de se enganar. Vai lá e faça o teu melhor, seja feliz e faça com que as outras pessoas que cruzou o teu caminho saiam melhores do que chegaram. Esse é um princípio fundamental de você ter uma vida maravilhosa. E aqui a gente conclui a nossa leitura do capítulo 6 de hoje do Eclesiastes. Amanhã, sabadão, desejo que você tenha sensatez no teu carnaval. Eu falo para você que você esteja aí cada vez mais evoluído e que você curta bastante esse período. Segunda-feira estaremos de volta às 6h33 para a gente fazer essa continuidade desses nossos estudos, para a gente poder aplicar ele no nosso dia a dia. Alessandra, muito obrigado. Que bom, fico contente que gostou. Então estaremos aí sempre de segunda a sexta, 6h33 ao vivo, fazendo essas análises, estudando isso daqui e possivelmente outros temas, mas a gente está fazendo isso. E eu faço com todo carinho, não é para vocês, eu faço para mim, porque é a pessoa que estuda e a pessoa que compartilha que mais evolui. Isso chama-se amor próprio. Quanto mais você cuidar de você, quanto mais ótimo estado você tiver, melhor você vai conseguir fazer isso com as outras pessoas, tá? E para você, Alessandra, por exemplo, ou outras pessoas que estão passando por aqui pela primeira vez, no meu canal do YouTube tem lá a playlist, tanto desse daqui do Eclesiastes, quanto a playlist também do que a gente fez de Provérbios. Tem mais de 500 vídeos lá para que você possa assistir de uma forma gratuita e se impactar positivamente, porque esse é o meu propósito. Eu me coloco à disposição de Deus, eu vivo para isso, então eu treino pessoas, tenho as mentorias, recebo dinheiro para eu investir cada vez mais no meu conhecimento e trazer cada vez mais mastigado para vocês, tá bom? Se quiser aprofundar no meu conhecimento, nos meus treinamentos, é só me chamar, link na bio ou aqui na descrição, e a gente vai bater um papo para saber os próximos passos de como você pode acelerar ainda mais o teu processo evolutivo, tá bom? Um beijo para vocês, façam um excelente final de semana, façam um excelente carnaval e sejam felizes porque vocês nasceram para ser felizes, é um comando divino. Até mais.